acumulei as graças necessárias, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos então que pelas mãos de Maria nós sejamos conduzidos nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas em Cristo. São Carlos Borromeu, Rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então queria agradecer aí já as pessoas que estão participando com a gente nesse momento, né, aqui pela chamada do Meet e também pelo YouTube, né? Que todos possamos aí ser agraciados por Deus nesta noite. Bom, a gente teve aqui então o nosso encontro de famílias, né? Final de semana, esse encontro de famílias foi muito bom, tinha bastante gente, né? Graças a Deus. A casa lotou aqui, ficou cheia, né? E a gente teve assim um andamento muito bacana, né? Não estava tão frio, deu para o pessoal suportar bem, tranquilo, né? São caras normalmente é um pouco mais frio, não fez tanto frio. E o pessoal se divertiu muito na festa junina, né? O pessoal junina, né? E foi bem bacana, né? Então, agradecer as pessoas que cooperaram com a gente e com esse evento, com tudo, né? Eles nos ajudaram aí trabalhando, contribuindo, né? Então, tem que agradecer muito, né? E também colocar aqui para o pessoal que a gente está finalizando esse livro, né, praticamente. E então nós vamos ver hoje nos temas aqui, né, a sequência do que nós vimos conversando. No evento nós fizemos a apresentação da patente, que é o documento do São Pio X, na sexta-feira, mas só a introdução. Depois vamos fazer aqui com o pessoal, talvez em 2 reuniões, né? E depois o senhor fez a Divina, né? Também é uma introdução. E também o Davi fez um resumo aqui do livro para o pessoal que tem uma noção do que a gente estava estudando. E no final nós apresentamos um projeto que a gente estava lançando aí para ver se a gente, não a rápido, né, a médio prazo, para atender às necessidades aí que as famílias estão apresentando em alguns locais, em algumas situações, né? Então, a gente poderia desenvolver um pouco o nosso tempo. Sim. E depois a gente vai conversando com o pessoal. O nosso chat está aberto. Tá tudo aberto, eu acho, aqui. YouTube, no vídeo. Então, beleza. Então, se o pessoal quiser perguntar, partilhar, fique à vontade aí. Pode mandar uma mensagem também. Não sei se alguém que está aqui com a gente na reunião foi em conta, quiser falar alguma coisa também, fique à vontade. E nós vamos começando do 4 agora? Sim, a gente... Não sei se nós vimos esse revisionismo histórico
história, você lembra desse? Não, não lembro. Então vamos pegar esse daqui. Vamos só voltar um pouquinho, retomar um pouco aqui no capítulo 3 ainda, na questão do revisionismo histórico. No mês passado, por exemplo, aqui eu comentei em alguma outra live, no mês passado, aqui em São Carlos, o pessoal aí da esquerda estava querendo aprovar uma lei municipal, né, que não teria que mudar o nome das ruas, das entidades, das ruas e institutos que tenham nomes de pessoas que foram favoráveis à escravatura no passado. Por exemplo, aqui em São Carlos tem uma fazenda famosa, né, na Conde do Pinhal. Né, e o Conde do Pinhal ele tinha, na época, escravos aqui em São Carlos. Essa fazenda deu origem à cidade. Esse projeto de lei ele visava retirar o nome do Conde do Pinhal de todas as praças, ruas da cidade. Aí ia ficar uma cidade sem nome. Então, mais ou menos assim. Certo? Por que isso? Certo? Porque eles querem reescrever o passado. Né? É exatamente isso, esse revisionismo histórico. Né? Naquelas palavras, tanto quanto proféticas de George Orwell, né? Quem controla o passado controla o presente, quem controla o presente controla o futuro. Né? Inclusive no livro de 1984, o trabalho do personagem principal era justamente reescrever as notícias do jornal. Não sei se os senhores lembram, já leram o livro, ouviram o filme, certo? Ele reescrevia as notícias do jornal. É exatamente isso que está sendo denunciado aqui, que está sendo feito. Para quê? Para que você rompa com a tradição, com qualquer vínculo histórico que haja, né, tradicionalmente com o passado. É nesse intuito de controlar mesmo o futuro. E aí você vai taxando, né, as ideias, os conceitos, os fatos que tinham anteriormente, né, com essas novas ideologias. É evidente que a escravatura era uma coisa ruim, certo? Né, mas de alguma maneira fez parte da nossa história, né? Principalmente no Brasil. Então você negar esse fato, ou dar uma outra conotação ao que aconteceu, você vai estar mudando a própria cultura do brasileiro. E assim, cada evento eles vão pegando, eles vão, né, colocando ideologia, não só no presente, mas também nas coisas que aconteceram no passado. É interessante entender que o país que escravizava as pessoas, que é a África, né? Escravizava o seu povo e vendia como escravo, não conseguiu abolir a escravidão ainda. Tá? Então, o pessoal entender, eles só apresentados como modelo, mas é uma fachada. Lá ainda tem escravidão. Entendeu? Então, essas narrativas, essas coisas que vão sendo apresentadas, elas precisam ir sendo esclarecidas, né? Então, para a gente poder entender isso, né? Que todo o trabalho aí da Unesco, da ONU, dessa militância educacional aí, é denegrir uma coisa para elevar a outra. É destruir uma coisa boa, bela e verdadeira para pôr uma coisa ruim, falsa e feia. Aí a pessoa fala assim, como você está falando isso? É só você olhar. Não tem mais uma verdade circulando entre a gente, não tem nada belo mais. Né? E o mal está legalizado e o bem está criminalizado. Né? Então, a gente tem que entender isso. E isso é muito interessante, essa realidade imposta, né? Então, vendo, não sei se é verdade, né? Uma notícia de que o Lula ficou bravo com a frase do Papa, né? Foi. Que falou que existem governos que escondem, né, a corrupção atrás da fachada e a perversidade atrás da fachada da justiça social, né? E aí parece que o Lula queria que ele se retratasse e tal, e ele citou uma frase de Jeremias, se não me engano, né? Falando dos justos
eles colherão, né, o bem que plantaram, e os maus, os ímpios, colherão o que semearam. Então ele fala, então quem semeia corrupção, maldade, vai colher na vida. Paulo respondeu com essa passagem. E não respondeu objetivamente, ele respondeu no primeiro sermão da manhã. Ele fez para aberto. Então, a gente precisa entender isso, que é muito importante que aqueles que são responsáveis para que a luz ilumine, acendam a verdade sobre as mentiras. Né? Então vamos lá. Então, sobre esse ponto é isso, né? E para terminar aqui esse terceiro capítulo, nós temos aqui a citação das conferências internacionais, né? Que é o modo que eles encontraram, a ONU, a Unesco encontrou de validar todas as ideologias que eles vão implantando. Então, primeiro eles implantam, certo, todas as ideologias na prática, tudo isso que a gente está vendo até agora aqui, a gente leu, os documentos, as citações, certo? Depois vem com uma conferência internacional dizendo que era aquilo mesmo que era para ter feito. Né? Vocês não vão fazer a lei. É o mesmo procedimento que eles fazem com o aborto, a eutanásia, todas as ideologias. Primeiro eles vão infiltrando a sociedade de uma maneira bem prática, então vai possibilitando a prática do aborto, para depois vir a aprovar, seja através da Câmara, seja através do STF, uma lei que regulamente, né, essa prática hedionda. Né? E ali, como é uma instituição internacional, supranacional, então é preciso fazer uma conferência internacional para validar aquelas coisas. Então é muito fácil identificar esse modus operandi deles, né? Como eles fazem essas coisas, certo? Porque nada é determinado, não é uma conferência democrática em que os países vão lá e vão debater qual é a melhor solução para os problemas. Já vem tudo pronto, tudo formatado já, né? Então o país vai lá simplesmente assistir aquele teatro e depois vai ser signatário das conferências internacionais. Ou seja, vai dizer para o mundo que ele está concordando com aquilo e vai fazer um esforço de aplicar aquilo no seu país. Por exemplo, a conferência do Rio 90, certo? A conferência que instituiu, né, todas as práticas ambientalistas. Depois da 1990 começou todo esse boom. Descobriram que a Terra estava aquecendo, certo? Que tinha lá dentro das calotas polares. Tantas outras coisas, foi assim nessa época que descobriram, certo? E para isso foram, então, contratados aí, não sei, 500 cientistas ou até mais, que, na verdade, eles não opinam, né? Eles assinam um processo já apresentado, né? Eles não eles validam, né, aquilo que está sendo proposto. E quando um cientista sério, honesto, se manifesta, ele é cancelado. Às vezes fica até desempregado, né? Fica fora do sistema, vamos dizer assim, né? E é mais ou menos o que a gente está vendo aí nas mídias, né? O cancelamento das pessoas que falam a verdade. Se não for suficiente o cancelamento, então vem aquilo que a gente chama de a destruição da imagem, a perseguição, a calúnia, a difamação, né? E acusações falsas, aquele monte de coisa, né? É uma militância muito forte, efervescente, na realidade que a gente está, mas ela é para nós, o que nós estamos vendo aqui é que ela é danosa, num grau muito mais elevado, porque ela está sendo apresentada para os nossos filhos, para as crianças. E ela não está sendo apresentada como, de fato, ela é um mal, ela está apresentada como um bem. Para que ela possa ser entendida como bem, o que está posto tem que ser tingido de mal. Então, e para que as pessoas aceitem o mal como bem, você tem que colocar o fator da igualdade, da equivalência das culturas, das coisas, né? Então, por exemplo, tudo que uma cultura
fez, uma cultura, uma civilização, uma cultura civilizada, porque aceitou as verdades do Evangelho, ela se equilibrou, eliminou ali todas as práticas bárbaras, barbárie, tudo aquilo. Ela é igualada a uma cultura, por exemplo, que não tem nada aqui, que não desenvolveu nada, que não fez nada, e que tem práticas canibalistas, práticas de sacrifício humano. Então, é muito interessante. E a hora que você apresenta isso historicamente para os alunos, você apresenta de uma maneira enviesada, tal ponto que aquela cultura que iluminou as realidades, que veio para os benefícios, então ela veio, na verdade, realizar aquele mal. E aquele bem que ela fez, na verdade, é atribuída a outra. É mais ou menos, se vocês já tiveram essa oportunidade, de conviver com uma pessoa de esquerda. A culpa das coisas erradas é sempre dos outros. E os erros que eles realizaram é sempre os outros que fizeram. Né? Nunca, sempre eles apresentam nesse naipe, nesse tipo de visão. Né? Nunca deu certo o marxismo porque não aplicaram tal como Marx pensou. Certo. E é muito triste isso, por quê? Porque a pessoa, toda a esquerda não tem nenhum projeto que deu certo. É importante a gente ter essa clareza. Nenhum projeto da esquerda deu certo. O que eles pegam é aquilo que foi construído pelos outros pensamentos, pelas outras propostas, pelas outras políticas, roubam mente e distribuem entre os que lhe interessam. Né? Então, na verdade, eu diria até que eles são usados, né? Para fins políticos, né? Para fins de dominação, né? Porque é mais ou menos assim, como que um capataz, que um dono de fazenda mantinha os escravos, ele contratava os capatazes. Como que você rouba o patrimônio de uma nação? Você põe a esquerda para governar. Entendeu? Como você tira a verdade, a essência, a beleza das coisas? Você põe os ideológicos, né, para assumir a frente da educação. Então, sai tirando tudo aquilo que é bom e ensinando tudo aquilo que é ruim. O problema é que eles não fazem isso de uma hora para outra. Eles vão fazendo isso passo a passo, gradativamente, e a pessoa não percebe. A hora que ela for ver, ela não só não percebeu, como já está concordando. Como ela já está aderindo à situação. Por exemplo, eu lembro de um padre que foi ordenado há uns 8 anos atrás, né, 2018, dá 7 anos, né? 7 anos atrás, nós fomos na ordenação dele, e ele fazia parte de uma ordem tradicional. Ele foi fazer o discurso e ele começou a falar eles e elas. E aí ele só fez aquele discurso daquele jeito. Eu acho que ele deve ter levado um pito de um tamanho, porque ele veio do seminário com essa versão. Entendeu? Bom dia a todos e a todas. Não, bem-vindo a todos e a todas. Aí eu falei, nossa, onde esse cara tirou isso, né? Fiquei pensando comigo. Se o pessoal for fazer isso, eles vão chutar tudo. Aí depois eu percebi nas outras missas dele, da mesma comemoração de ordenação, que ele já não falou mais. Né? Então, alguém já deve ter chegado e falado, não é assim. Né? Então, a gente não percebe. Nossa, a gente demora para extirpar essas coisas da nossa linguagem, né? Do nosso pensamento, né? Que nem muitas pessoas entendem a fé católica e a prática da fé católica como a fazer caridade.
Não tem nada a ver. A fé católica fala que não deve haver necessitados entre nós. Então, o meio para isso não é da cesta básica. Porque o cara continua necessitado. Não sei se vocês concordam comigo. Você só deu a cesta básica, senão não tem doutrina social, não tem nada da igreja católica aí funcionando. Né? Então, para a gente poder entender. E aí, então, quando a gente pega aqui eles fizeram uma revisão histórica, mudando o conteúdo da história, e apresentam, então, realidades que não deram certo ou que não realizaram nada como expoentes. E pegam as culturas tradicionais que realizaram grandes obras aí de civilização, de crescimento, de desenvolvimento, de tecnologia, de todas as coisas, né? Eles apresentam como grandes vilões da história. E eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que muita gente pensa que um empresário é um ladrão de primeira linha, né? Um empregador, ele é um explorador, concorda? Se ele não é na prática, diante de uma sentença judicial, ele é tratado exatamente assim por um cara que foi formado dentro dessa visão. Pensa assim, né? E é muito interessante que isso vem aqui do ensino que a pessoa recebe, né? Sim. E esse negócio das conferências é muito interessante. Porque quando nós começamos a escola, nós começamos em 2001, a gente já vinha entendendo que a gente queria ser uma escola top, né? Então a gente botou toda a parte religiosa, modernista que a gente tinha, né? Bem modernista, não? E colocamos todos os nossos professores para ir em congresso, para trazer as coisas mais recentes. Então, todas essas porcarias não funcionam, mas funcionam ao contrário. Por quê? Porque a gente colocou. Qual é a diferença? É que a gente, peraí, não dá certo. Educação por projeto, não dá certo. Aprender brincando, não dá certo. Entendeu? A socialização não é na escola. Entendeu, pessoal? Não é assim. Todas essas coisas a gente viu que não funciona. Na escola, você coloca uma criança que tem uma educação equilibrada e pura com uma criança desequilibrada que fala palavrão, só uma vez ela já estragou a outra. Então, a gente precisa perceber isso para poder entender até onde foram essas coisas. Né? Então, aqui no nosso próximo item, né? E as ONGs e as estruturas aí hoje, por exemplo, na época que eu estava mais próximo dessas coisas aí, porque a gente tinha até participava, existia premiação para os professores que iam. Premiação em dinheiro. O cara passava a receber, para trazer aquela ideia, ele passava a receber. Na época, por exemplo, que eu lembro, o salário do professor era de R$ 1.400, o salário do professor de educação básica, né? Do Fundamental 1, e o prêmio era R$ 600. Então não era qualquer coisa. Não, se fosse ver, e eu não sei como está hoje, mas era assim. Né? Aí, se você quiser entrar no quadro nacional, é isso que nós estamos entrando, né? Se alguém quiser também partilhar, colocar alguma coisa, fique à vontade. Tá? Tem gente que viu mais de perto algumas coisas, né? A gente participou, mas não totalmente, né? Bom, fique à vontade, tá, pessoal? Compartilhar aí, quem perguntar, tá bom? Então, para terminar aqui o capítulo, agora entramos no capítulo 4, página 227. Temos
só retomar uma ideia principal de cada capítulo, né? No primeiro capítulo, o livro ele apresenta a origem do problema. Né? Então, a origem do problema, certo? Depois, ele apresenta no capítulo 2 todas as ideologias que a Unesco vem apresentando ao longo desse tempo, certo? Todas elas. Passou lá, são 15 tipos de ideologias diferentes, né? E no capítulo 3, quem está olhando até agora, que é como isso é usado para clonar as mentes, ou seja, para produzir um padrão de pessoas, né? Você controlar as pessoas. Por quê? Educação, a Unesco, essa maneira de educar, é visando um poder global, né? Uma religião universal e um governo mundial. Então, para isso é preciso você padronizar todas as pessoas. Por isso, o título de clonar das mentes. O clone, teoricamente, ele é exatamente igual àquilo que está sendo uma repetição da mesma pessoa, né? Por isso, quando a gente pega o poder global da religião universal, a gente entende por que você tem que anular a tradição dentro na parte religiosa. Porque a tradição, ela lança uma luz sobre isso. Ela ilumina esse pensamento. E a religião universal, ela começa a classificar como religião as seitas, que foram fundadas por pessoas e não por Deus, não por Cristo. Então, você tem a seita no mesmo nível de uma religião. Para isso, você não faz uma elevação da seita, você faz um rebaixamento da religião. Né? Então, como você faz o rebaixamento da religião? Dizendo que existe uma mais iluminada, mas que as outras também são. E também dizendo que essa mais iluminada, ela cometeu erros. Quando você diz que ela cometeu erros, você desclassifica a cabeça, que é Cristo. Então você passa a torná-la humana. E quando você diz que ela é composta de santos e pecadores, você desclassifica São Paulo. E diz que nós éramos pecadores, agora somos novas criaturas em Cristo. Restituídos pela graça. Por acaso, se pecarmos, temos um advogado diante de Deus. Né? Eu lembro de uma conversa minha, lá atrás, né? Com o pai do rapaz, que já morreu, que nos alugou a chácara. Né? Conversando na livraria, ele chegou para mim e falou assim, a gente estava conversando sobre várias coisas, né? A gente participava da diocese, das coisas, né? Então a pessoa citava várias coisas. Ele falou assim, na verdade é que nós somos todos pecadores. Eu falei, pera, só se for o senhor. Ele falou assim, por que você não é? Eu falei, eu acho que não. Eu estou trabalhando na diocese e sou pecador, que coisa nem então. Eu falei, não, eu era. Até eu ser restaurado em Cristo. Agora eu sou uma nova criatura. Então, se eu pecar, eu vou recorrer ao advogado, que é Jesus Cristo. Eu não posso não estar em estado de graça, deu para entender, pessoal? A gente tem que ter uma clareza disso. Senão, que diferença tem entre um católico que comunga Jesus Cristo e um que não comunga e uma pessoa que é de outra religião? Então, aliás, se você for ver com um pouco mais de cuidado a palavra de Deus, ela fala que quem comunga Cristo em pecado comunga a sua condenação, a própria palavra. Então, essa ideia, ela é uma ideia já da doutrinação ideológica. Né? Olha, vamos aqui nos penitenciar pelos erros da igreja. Não, a igreja, ela é santa. E ela acolhe e santifica os pecadores. E se alguém ruim entrar na igreja e cometer erros, ele não torna a igreja ruim. Ele trai a igreja. Deu para entender, pessoal? Ele é um traidor. Ele tem que ser desclassificado, tirado dali. E parece que nos últimos tempos aconteceu o contrário, né? As pessoas que foram tiradas da igreja não são os traidores. Entendeu? Então, aí você fala assim, por quê? Por que a educação está assim? Porque a coisa veio e inundou tudo. É como a enchente no Rio Grande do Sul, né? Foi avassalador, inundou tudo. Quem que não foi atingido? Até quem não foi atingido teve gente da família atingida. Né?
Então, a gente tem que entender esse processo com clareza. Com clareza. Ó, o que aconteceu? Isso aqui só pôde entrar até nas escolas católicas, tudo. Por quê? Porque as portas foram abertas. Como que as portas foram abertas? Olha, pessoal, vamos pedir perdão pelos erros da igreja. Mas peraí, pessoal. Na igreja é sua você ficar falando isso? Não é assim, pessoal. Aí transforma toda a história dos santos, do martírio de santos, tudo na mesma coisa. E aí classifica as igrejas na religião universal. Olha, vamos fazer todo mundo junto. Entendo que a pessoa que fez isso achou que estava prestando um grande serviço e libertando, enfim, a igreja de um orgulho, de um preconceito, de uma arrogância, de querer ser ela a dona da verdade. Não, ela não quer ser, ela é. Ela é. Se ela for humilde, ela vai ser isso. Se ela deixar a humildade de lado, ela vai. Não, humildade, pessoal, significa realidade fértil. E ela não vai mais produzir o bem que nós necessitamos. Então ela vai estar num lugar ruim e o lugar vai continuar ruim. O cara vai na missa estragado e vai sair e voltar para casa estragado. A gente precisa entender isso com clareza. E não adianta ficar bravo comigo porque eu estou falando. Eu falei, pessoal, que nesses tempos as pedras começaram a falar. E está aqui uma pedra que está falando. Eu não sou ninguém, é uma pedra, mas eu tenho que falar, porque é uma realidade do Evangelho. Vocês entenderam? Então, vamos compreender isso com clareza. Sabe? A ideologia, ela traz uma realidade muito triste. Por quê? Porque ela transformou. A gente não distingue mais certo e errado, bom de ruim, verdade de mentira e feio de bonito. Então, ela ensinou as pessoas a analisar um conteúdo de uma fala, de um assunto, não por o que está sendo falado, mas quem está falando. Aí a pessoa vira para mim lá, eu prefiro ficar com a igreja. Peraí, mas a igreja já foi traída, já não está mais aqui, ela está agonizante ali, perseguida. Então, ficar com a igreja é ficar perseguido, vocês concordam, pessoal? É ficar desprezado. Ficar com a igreja é ficar colocado do lado. Não é? Então, eu entendo que é isso que a gente tem que esse livro, ele traz aqui dados, né? Faz com que a gente compreenda mais as coisas. Porque se nós olharmos assim, não, nós fomos vítimas, a igreja não foi ouvida. Nós vamos pensar o quê? Marcos não foi ouvido. A igreja não foi ouvida. Não é verdade, pessoal. Marcos foi muito ouvido. E esse pessoal que entrou na igreja para destronar a tradição foi muito ouvido. Mas muito ouvido. E aí eu pergunto para vocês, vamos fazer um raciocínio lógico. O tripé que sustenta a fé católica é o quê? Palavra, magistério e tradição. E o pessoal não sabe seguir. Por exemplo, o magistério não é a tradição. O magistério é a doutrina. E qual é o serviço que o pontífice maior tem que fazer? Guardar. Ele não pode vender, ele não pode pegar a tiara papal e dar um presente, não é dele? Ele tem que guardar as coisas, os tesouros da fé. Aquilo que tem de belo na igreja não é para ostentar riqueza, porque você precisa explicar para um. Você acha que um pobre entrando numa igreja linda, ele se sente traído por Cristo? Olha que cabeça. Aqueles objetos são para remeter que o que nos espera? Nos espera o rei vencedor. Aquele que venceu.
aquele que subjugou todas as coisas. E sim, uma vez eu estava, só para vocês terem uma ideia do que acontece, eu estava na livraria, chegou um padre, e eu costumava comprar uns ostensórios italianos, a coisa mais linda. Custava mais caro que um carro. E os padres chegavam para mim, mas como que eu vou comprar isso aí? Eu falava assim, é simples, pai. É simples. O senhor leva esse ostensório, não precisa pagar, o senhor põe no altar, fala para o pessoal que ele não está com sagrado, que ele não está sagrado, nada que você não usou, e fala, olha pessoal, vocês acham que a gente pode colocar Jesus nesses acessórios? Vocês me ajudariam a pagar? E aí o senhor me fala se não teve dinheiro, tá? E os primeiros 4 que eu trouxe souvenir na primeira semana. Vocês entenderam, pessoal? Então, aí chegou esse padre. Eu queria pegar aqui mostrar para você um modelo que eu estou fazendo. Ele botou um negócio de plástico, uns ferrinhos sustentando assim, e um cano, porque esse Jesus era humilde. Eu saí para fora e falei, padre, e por que o senhor está com esse carro novo? E olhando para mim, você está de brincadeira comigo? Troca por uma bicicleta, no mínimo, falei, porque o senhor não entendeu. Se o senhor entendeu desse jeito, viva desse jeito. Mas parece que o senhor está com duas medidas, ou seja, eu não tinha muita amizade com os padres nesse sentido. Eles me respeitavam muito porque eu falava. Quando você fala a verdade, a pessoa não fica com raiva de você. Naquele primeiro momento, ela pode te apedrejar se você não sair, que nem Jesus saiu em algum momento. Mas depois, a graça vai operando e a pessoa fala, não, de fato é isso. Então, o padre depois comprou um ostensório mesmo, né? Por Jesus. Pessoal, os objetos sagrados, né, vinha com coisa de bronze. Existe liturgia na igreja. O vinho tem que estar, o cálice tem que ser mais novo por dentro. Não pode ser de barro. A não ser que o cara não segue a liturgia. Então, pessoal, vocês entenderam onde está o problema? Não está só aqui na escola. Ele se espalhou. Não é só o professor que foi formado errado. Não é só ele que é um inocente e útil. Tem mais gente. Nós fizemos aquela coisa ruim e besta, achando que estamos fazendo boa. Não dá para contar. O que nós temos gratidão a Deus é que agora, neste tempo, nós procurando a verdade, ele começou a apresentar a verdade. E a gente vai ficando livre, concorda? Vai ficando livre. Esses dias me perguntaram, poxa, mas se vocês gastam tanto dinheiro com a plataforma, por que vocês não cobram? Eu falei, então, a gente não quer duas coisas, que os pais comecem a fazer exigências, e a gente sabe que quando o pai paga e faz exigências, as coisas se complicam. E a gente não quer também ser identificado com um trabalho ilegal, porque no Brasil não é legal. O homeschooling, ele não é ilegal, mas a educação à distância para a criança é. Então nós estamos dando uma ajuda, de fato, sem cobrar. Vocês entenderam, pessoal? A gente não faz coisa à toa, não é para ficar bonito, é porque precisa. Vocês entenderam? Existe verdade no que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo plataforma sem cobrar. Aí como que eu faço que o meu filho quer usar o material do irmão dele que é igual? Não, se você puder dar uma contribuição para a associação, ele fica muito grato. Mas se você não der, não tem problema, não pode usar e testar a plataforma. Vocês entenderam, pessoal? E a gente tem que ficar em pé numa realidade dessa. Bom, então, eu entendo que a gente tem que ser concreto, as coisas têm que ser feitas de fato. Né? Então, a gente precisa entender isso. Quando a gente traz aqui, então, o que o Lai falou aqui para a gente entender é muito importante. Como que você identifica uma coisa? Você identifica uma coisa entendendo a origem dela. Concorda? Isso. Então, nós estudamos a origem, concorda? Sim.
Agora nós temos o conteúdo, concorda? Agora a gente viu a finalidade. Vocês sabem a origem disso, né? A origem vem exatamente de que alguém quer destronar Deus e governar o mundo. E entendo que não são pessoas. Que é o inimigo desde lá no começo, a serpente, o traidor, aquele que usa de pessoas. E que usa de situações. Ele não está aqui contra a pessoa, ele está lutando contra. Pessoal, Efésios 6, os inimigos não são de carne e sangue, concorda? São os principados, as potestades, os espíritos malignos espalhados por esse mundo. Você vai ler Efésios 6, por favor. Liga lá e vai vendo contra o que você luta. E eu falo assim, se a nossa fala não produzir em você compaixão, significa que a gente está fazendo uma revolução e não uma constatação. Tem que ter compaixão. Olhar com compaixão. Olhar com amor. Se você quer amar, é o que nós queremos, mas vamos saber o que estamos amando, concorda? Por isso que muitos casamentos acabam. Porque a pessoa não vê com quem está casando antes de casar. Depois não dá mais para ter que voltar atrás. Por quê? Porque o cara ficou empolgado, ficou no sentimento, não raciocinou, não viu que o cara era mal educado, que não tratava mal até o pai e a mãe dele, e casou com ele. Então, ou porque ele tinha alguma coisa, ou porque ele era carinhoso, ele se lascou. E depois ele corre para Deus para resolver o problema, né? Então, aí, mesma coisa, a menina não faz nada, como é que ela vai criar filho? Pessoal, se tiver aula comigo, eu desmancho muito namoro, tá? Porque as coisas não são desse jeito. Não é sentimento, é razão, pessoal, entender as coisas. Então, vamos entender. Nós estamos chegando aqui no quadro da finalidade. Qual é a finalidade? Então, a origem. Quer destronar Deus para governar o universo. Quem vai ajudar ele? Nós. Com as escolas católicas, com a nossa catequese desarrumada, com as nossas coisas mal feitas. Aí, pessoal, se ficar bravo, não pode ficar, não tem problema. Então, vamos consertar esse negócio. Vamos fazer uma escola que ajude as pessoas. Acho que nossa chamada está chegando ao fim disso. 15 minutos. Não era para terminar, né? Não era, mas está terminando. Pessoal, a nossa chamada aqui, hoje nós temos um problema que precisamos de outro lugar. Ela tem mais 15 minutos aqui, deixa eu avisar vocês, tá? Então, se alguém quiser se manifestar, é agora. Bom, e aí o capítulo 4, então, ele vai fazer uma análise bem simplificada, ele é também simplista do Brasil. Como que o Brasil aderiu a todas essas agendas, todo esse cronograma, certo? E culminou hoje, na prática, na BNCC, em termos de conteúdo, e no módulo de gestão, né, culminou nas conferências nacionais de educação. Né? Não sei se o senhor sabe como funciona atualmente a educação no Brasil. Mas existe o Ministério da Educação, que não faz nada. Não serve, não tem nenhuma atitude prática assim. Faz parte de uma pasta do Poder Executivo, mas ele não consegue executar nada na educação. Por quê? Porque quem determina as diretrizes, as normas, todas as coisas da educação no Brasil é o Conselho Nacional de Educação, o CNE, certo? O Conselho Nacional da Educação, ele não faz parte diretamente do Poder Executivo, né? Ele tem lá, 30 cadeiras, 30 conselheiros, que são escolhidos através, até coloco aqui no capítulo, né? Através da democracia participativa. Olha que princípio bom. Democracia participativa. O que é a democracia participativa? Então, você começa lá do município. Existe o Conselho Municipal de Educação, certo? Em que as pessoas do povo podem participar desse conselho, podem eleger os conselheiros, né? Os conselheiros municipais
elegerão os conselheiros estaduais e elegerão os conselheiros federais, a nível federal. Certo? Só que o negócio está tão tomado pela esquerda, é outro capítulo aqui, que funciona assim. Tudo isso existe lei, certo? O regulamento estadual, eles cumprem isso. Só que assim, eles mandam o edital hoje à noite para a eleição do conselho amanhã, de manhã. Você tem que se inscrever na internet, inscrever no site lá do governo e tal, né, para você poder participar dessa reunião, certo? Aí é aberto para todo mundo. Só que agora você vai se inscrever, já foram preenchidas todas as vagas, porque eles divulgam antes entre eles, certo? Que horas que vai ser liberado o link da inscrição. A gente foi descobrir isso há 2 anos atrás, né? E a cada 2 anos se tem as eleições, né, dos conselheiros. Então, e algumas pessoas que conseguiram se inscrever, conseguiram descobrir, participar das reuniões, elas relatam que é um absurdo. Só tem pessoal da esquerda nessas reuniões, né? Porque eles têm lá, eles são bem organizados, né? O crime organizado é organizado mesmo. E assim eles vão escolhendo conselheiros, e assim eles vão ocupando essas cadeiras. Algumas cadeiras, elas são por indicação do presidente. O presidente vai lá e escolhe, ó, tal pessoa vai testar uma cadeira na CNE. Aí já não é de esquerda. Outras cadeiras, elas são reservadas para outro tipo de democracia participativa, que são representadas pelas ONGs. Mas também não é de esquerda. É da esquerda. Tem, inclusive, uma cadeira no CNE que é do movimento social, né, do Sem Terras. Pois é, que tragédia, certo? Então, são essas pessoas que compõem o Conselho Nacional de Educação, que vai determinar o rumo que vai ter a educação no Brasil. Só que o que eles não percebem é que eles são intelectuais orgânicos do sistema globalista, do poder global. Todo mundo, o sistema financeiro, foi financiando a esquerda. Para quê? Para destruir a ordem que existia. Certo? Eles mesmo não sabem o que eles estão fazendo lá, mas eles vão seguir o quê? A pauta da Unesco, vão seguir a pauta da ONU, vão seguir a pauta das grandes fundações. Certo? Eles simplesmente sabem que tem que fazer o quê? Destruir o que tem. Certo? Através da implementação de ideologias. Né? Você pega lá, por exemplo, o Movimento Sem Terra luta pelo quê? Sabe? Não tem uma consistência mais. Você é tão bagunçado, mas o importante é lutar, o importante é brigar, o importante é causar confusão, o importante é fazer algo desse tipo. Eles fazem isso em todas as instâncias. Que o presidente Bolsonaro fez uma coisa absurda, ele deu terra para o pessoal sem terra. Isso não quer, é verdade. Eles não querem terra, eles querem brigar, eles querem isso. Ninguém quer plantar. Então, a gente, não sei se o senhor lembra, mas a gente participou de uma reunião do Conselho Nacional de Educação, quando ia voltar a questão do gênero. Lembra? Eu fui. Isso aí, nossa, a gente veio um carro, pegou um carro nosso aqui e fomos lá para São Paulo. Né? Então fomos lá no negócio. E assim, aparentemente é tudo muito democrático, na aparência. Né? Mas é o mesmo esquema. Você chega lá, para você ter uns 3 minutos de fala, você precisa se inscrever. E você não sabe como se escolhe a ordem que é falada. E acabou o tempo, acabou. Certo? Eles vão escolher na dedo quem se manifesta. Só que tudo aquilo é fachada, como ele foi descobrir. O Conselho Nacional se reuniu em várias cidades para discutir a BNCC. Era a BNCC, né? Só que o que as pessoas falavam lá, pouco importava para eles. Já estava tudo decidido. Como que ia ser o texto, como ia ser as coisas. Né? Era assim, só fachada. Essa é a democracia participativa que eles tanto falam. Então, só para ilustrar, e o pessoal ficar um pouco mais raro de mim, eu vou falar o seguinte: como que foi o Conselho Vaticano II? Os bispos se reuniram, fizeram um conteúdo que tinha 3 tópicos, não sei se vocês já sabem, era o dogma da Maria, medianeira de todas as graças, declarar o comunismo anatematizante, pecado mortal, e São Tomás de Aquino, o teólogo por excelência de todos os seminários. Quando começou o concílio, o pessoal do Reno, os bispos da Alemanha, cataram aquilo, jogaram e substituíram por outra proposta. E quando os bispos iam votar,
não tinha quem defendesse a ideia deles, porque eles não sabiam nem o que era. E quando eu falei que isso aí veio de dentro para fora, o pessoal ficou bravo. Você tem que ler para quem para entender? Você tem que ler São Pio X. Não é eu que estou falando. É ele que está avisando lá em 1907, o documento, né, que isso vai acontecer. Ele está avisando, vai acontecer isso. E aí ele está falando o que vai dar de fruto isso. Ele falou, olha, daqui para frente a fé vai ser trocada, que a fé é um assentimento, a fé é uma aceitação da revelação feita por Deus em Jesus Cristo. A fé vai ser trocada por um sentimento religioso. Então você vai se sentir. E aí ele coloca assim, ó. E quando ele vai falando da teologia, da filosofia, ele fala, a fé, o pensamento vai ser assim, ó. Cristo ressuscitou nas nossas consciências. E é imanente, nós tornamos ele presente. Eu já fui nisso que o padre falou, Cristo esteve presente aqui porque a gente tornou ele presente. Isso, no final da missa. O padre mais novo já. Então, vocês entenderam, pessoal? Então, isso a gente precisa de estudar um pouco. A gente vai sofrer algumas consequências disso? Sim. Se vocês estudarem um pouco, o padre Paulo Ricardo é um expoente de esclarecimento para as pessoas. Aí você pergunta, você vai lá na origem, concorda? Da onde veio isso? Você sabe? O avião dele ia cair. Ele ia morrer, viu que ia para o inferno, falou, bom, eu sou um cara morto. Um cara morto não pode não falar a verdade. Ou seja, eu não quero mais nada, eu não quero mais nenhum cargo, eu não quero mais nada, eu só quero anunciar a verdade. Aí você vai em outro, é a mesma coisa. Por que eu estou falando isso para vocês aqui? Porque eu construí, fundei escola, 37 metros de área, 4 mil e pouco metros de área construída, um monte de jovens. Eu falei assim, pessoal, ninguém pode tirar algo de quem não tem nada. Saí, fechei a porteira, bati o pó do sapato e embora. Ou seja, eu não tenho nada. O que você pode tirar de mim? Nada. Entenderam, pessoal? Então, e esse projeto, ele é fruto da oração e da dedicação dos pais. Os pais rezaram para Nossa Senhora, e Nossa Senhora, eu falo sempre assim, que nós não estragamos nada do que Nossa Senhora poderia ter dado aos pais. Né? Vocês entenderam? Pessoal, não tem problema, mas eu queria que as pessoas entendessem isso. Olha lá, olha a origem da coisa. Olha a finalidade, olha o que aconteceu. A ideia do modernismo é salvar os católicos da tradição. Vocês têm noção de como é isso, pessoal? A tradição é algo que aprisiona, que tira a liberdade. É algo que não retrata, que não realiza a felicidade do homem. Como se fosse o homem capaz de realizar alguma coisa para o seu bem concreto e verdadeiro. E aí São Pio X fala, eles estão tão enganados que eles olham para a gente como se a gente fosse mal. E aí tem que ler São Pio X. São 64 páginas, pelo amor de Deus. Ler o Poder Global da Religião Universal, vocês veem o que está acontecendo. Pesquisa do Monsenhor Sonaúra, feita dentro do Vaticano, não fez a pesquisa de outras coisas. E se vocês quiserem entender um pouco mais a hermenêutica da continuidade, você lê o Murita. Né? Continuidade da ruptura. Vai ler umas coisas, não é tão difícil, aí você vai entendendo. E aí a gente entende que precisa perder para ganhar. Né? Então é isso. Então, pode continuar. Não, acho que assim, eu tentei resumir, o nosso tempo aqui hoje está contado, resumir esse capítulo 4 inteiro. Claro que os senhores, ao lerem aí o texto, já leram, não sei, vão perceber outros detalhes, outras coisas importantes a serem notadas. Mas
não é exclusividade do Brasil o que está sendo aplicado aqui. Né? O livro mostra muito bem que é um movimento a nível mundial. Tá? Então, o Brasil tem cumprido a cartilha, certo? E é claro que não é por isso que a gente precisa perder a esperança. Né? Pelo contrário. Primeiro a gente vai no médico quando sentir algum sintoma, certo? Aí o médico vai lá e, de acordo com os sintomas, fala: você está com tal doença. A gente dá o tratamento. Né? A igreja ela já nos deu o tratamento. A gente é um pouquinho, a Divina Magis é outro, certo? A vida de um santo é outro, e assim a gente vai remediando todos esses males aí. Senhora Helene. Vou falar, Milena. Senhora Milena. Boa noite, professores. Boa noite. Salve Maria. Salve Maria. Eu entendi, eu cheguei um pouco atrasada, mas eu entendi que hoje foram abordados todos os pontos que eram previstos, até os 5, a Base Nacional Comum. Correto? Isso mesmo. Eu fui percebendo na fala dos senhores que foi demonstrado esse fato de que há um alinhamento em todas as vertentes da realidade, não só dentro da igreja, como também fora. Em tudo se encontra uma influência de tudo aquilo que traz, que já foi infiltrado da ideologia nos diversos âmbitos. A BNCC também, em função também dessa CNE, que está toda e foi toda preparada para manter, ao longo do tempo, essa infiltração no ambiente das escolas e na formação dos professores e assim por diante, não? Isso mesmo. Eu ia relatar só uma experiência em relação à Itália, que vamos percebendo também as mesmas coisas, como acabaram de dizer, é algo internacional. E... Essa chamada vai cair. Vai cair. Eu mando outro link, só para a senhora concluir, tá? Não, só para dizer que na experiência, tenho visto isso acontecer também na Itália, né? O liceu clássico, que dá uma formação clássica, mas não tem uma formação de base cristã católica. Logo, a União Europeia tirou esse ponto da base judaico-cristã da Europa, quando implantou a União Europeia. Então, isso já não está na formação. Estudam Dante de forma superficial, não a profundidade cristã que pode ter por trás do texto, da literatura. E aí faço outro? Mandando no telefone, né? Só um minutinho que a chamada não encerrou, então mandando outro link. Agora foi. Professor, me escutam? Sim, escutando. Comentando isso, que parece algo tão distante, mas está muito presente, né? Também o professor falou antes sobre o sentido da caridade. Eu venho de uma família, meus pais, nós crescemos no meio do Lions Club, então socialistas até o talo, né? Meu pai fez parte da maçonaria por um tempo, graças a Deus conseguiu afastar. Essa é a realidade, não adianta tampar o sol com TV, né? Mas o Senhor nos escolhe, nos faz ir aproximando pouco a pouco para ir nos revelando a verdade.
e o professor falava do sentido de caridade. De fato, na mentalidade socialista, a caridade é a cesta básica, né? O que tenho ouvido da igreja é que a caridade é anunciar o evangelho, a verdade. Porque se você anuncia o evangelho e se oferece a verdade a um irmão, ele pode estar em qualquer situação de desgraça que esteja. A maior desgraça é não conhecer a Cristo, né? A maior desgraça é não ter a possibilidade de entrar no reino dos céus, de viver a experiência que o professor falava, de ser santos, né? De sair da situação de decadência para uma situação de graça. E eu observava isso e pensava comigo que, de fato, as coisas estão muito desenhadas para... O professor falava de democracia. E o povo tem uma mentalidade medíocre, a democracia nada serve, porque vai deixar o povo decidir o quê? Um povo medíocre vai tomar decisões medíocres. E aí o aborto está bom, e aí tudo aquilo que nós entendemos que tem danado a humanidade está bom e é aceitável, né? E o professor dizia também logo que eu entrei, o mal sempre vem travestido de bem, e vai dizendo que tudo está bom, que é assim mesmo, que é errado aqueles que são arcaicos, aqueles que vivem a castidade são arcaicos, os jovens que não vão para a festa de São João na praça, que não têm um namorado, são arcaicos, que bobagem é a castidade, a que serve a nada, né? Então, é uma infiltração que pouco a pouco vai danificando toda a humanidade, né? Danificando tudo isso. E é uma confirmação, isso que os senhores diziam. Estou muito de acordo. Muito de acordo. Muito bom. Eu entendo assim que a gente, a minha vida foi assim, ó, as pessoas dizem. Às vezes eu tenho que fazer colocações e eu me vejo obrigado a expor as coisas. Depois eu levo uma semana para me recompor. Eu fico com vergonha, queria estar dentro de um buraco, queria nunca mais falar, mas eu volto e falo de novo, né? Então, eu penso assim, fico com vergonha, pessoal, porque qual é a alegria dessas coisas que eu falei? Qual é o entusiasmo? Né? A gente fala isso com uma dor muito grande, com um pesar muito grande, mas a gente entende que amar aquilo que está ferido, que está doente, não é opcional, é necessário. Então a gente vai amar isso que está aí, essa realidade que está aí. Por quê? Porque a gente está cheio de esperança, porque as virtudes teologais, elas são algo que Deus realiza na nossa vida, elas são mais elevadas, é o que Deus nos dá pela graça, né? A fé, então, a esperança é algo que se realiza na perseverança no caminho, e a caridade é fruto disso, né? Se você tem fé e tem esperança, você não pode dizer que tem fé se você não tem caridade. Você não pode dizer que tem esperança se você não tem caridade. E você não pode dizer que tem caridade se você não tem fé e esperança. É um tripé que a mesa tem que vender. Assim como aquilo que nós falamos da igreja. A tradição, né? A doutrina, que é o magistério, e a palavra. Uma coisa não pode se opor à outra, empurrar a outra, vai cair ou está sendo sustentado. Você não pode retirar uma. Então, eu tenho muita esperança. Quando a gente dá aula para os jovens, os nossos filhos, eles já vêm com muito um teor de esclarecimento já muito mais alto. Já é diferente, né? Percebe? O que nós queremos? Nós queremos estar a serviço, né, da verdade, a serviço da igreja, né? E
é melhor a gente sofrer algumas coisas, mas as coisas ficarem mais claras, né? Mais purificadas, mais entendíveis, que as pessoas possam entender o que está acontecendo. Indo nas origens. Olha, veio daqui. O conteúdo é esse. A finalidade é essa. Né? Fica mais fácil, né? de entender. Né? Olha, isso aqui, então, ó, foi feito aqui. Mas penso sempre que os senhores rezem por esse instituto, pela gente, para que a gente, e por todos aqueles que participam, porque hoje são muitas famílias, né? Que a gente se submeta à graça. Né? Se submeta. Eu falava no encontro, eu quero encerrar com essa fala, falava no encontro seguinte, pessoal. Vocês, não sei se vocês já perceberam, a pessoa começa a falar de uma ordem religiosa, ela começa a falar de um parque, de uma paróquia, de uma diocese, e eu para uma outra pessoa que quer saber sobre aquilo. Mas como que é tal lugar? Eu falo, pergunte não. E tal pai, e tal lugar? Pergunte para ele. Por quê? Porque quem diz o que é a coisa é a quem fez a coisa, o autor. Eu quero saber sobre Deus. Leia a palavra dele. Eu quero saber sobre a igreja. Pergunte. Eu quero saber sobre a tradição. Pergunte na tradição. Pessoal, eu não sou embaixador para ficar falando sobre essas coisas. Mas pergunte para a pessoa certa. Tem gente que fala do Instituto São Carlos e pergunta para a gente. Como você vai saber? Ele não elegeu ninguém para falar em nome da gente. Né? Então, é muito interessante essa postura, né? Eu falo para o pessoal, ó, isso é uma coisa muito complicada da gente lidar. Por quê? Porque hoje a gente tem os influenciadores. E eles analisam as coisas que eles não conhecem e falam de pessoas que eles não perguntaram para a pessoa. O cara falou uma coisa, pergunta para a pessoa. Olha, falou que fulano fez isso. Você fez isso? Olha, eu fiz isso. Se isso é isso que você está falando, então eu fiz. Então, agora a pessoa começa a falar, ela perguntou, mas fica. Vocês entenderam, pessoal? O cara chega lá, não, porque eu estou nesse lado do outro lado. Não, pergunta para a pessoa. Né? Porque aí fica mais fácil. Bom, então, eu agradeço muito aí a participação do pessoal, a paciência aí com a gente. E teremos dias melhores, né? As coisas estão... A gente está no momento purgativo, né? Então, vamos ver se vem um momento iluminativo para a gente ir para o próximo positivo, né? Então, vamos lá. A gente vai ler a patente. Então, o próximo livro nosso é a patente. Ele deve ter em PDF. Eu mando. Mas o Centro Almoço tem uma versão tão bonitinha, tão mara. E deve ser bem baratinho, tá, pessoal? Então, a gente vai ler junto aqui. Olha, não era para a gente esse documento, porque ele foi feito para os bispos. Mas não chega mais na gente se a gente não ler. Então, não até lamentando um pouco ele está fazendo isso, né? Vamos ver. E lendo, a gente vai ter um pouco de prudência, né? Ficar com aquilo que a gente consegue entender e aguardar que a graça nos esclareça o que a gente não entendendo. Então, vamos saudar a Maria para a gente concluir, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, salve Rainha, Mãe de misericórdia, de doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos
a nós o Rei. E Depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, e do fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Salve Maria, boa noite a todos. Muito obrigado aí para o pessoal que acompanha pelo YouTube, né? E pelo pessoal que está aqui na chamada, tá? Então, fica muito grato aí pela participação e pela oração, pela paciência com a gente, tá? Muito obrigado.